Então, antes de tudo, né, vou me apresentar. Meu nome é Taliana Tronco, sou estudante de Engenharia Química, né, no IFSU, Campus Pelotas. E hoje estamos aqui, né, com a Prof. Kari, que eu agradeço muito, né, por ter assim, aceitado o nosso convite, né, de participar. Fiquei muito feliz de poder ter essa experiência, enfim, conversar com uma pessoa que realmente, né, teve uma grande caminhada, uma grande trajetória nesse curso que eu acho tão maravilhoso. E com certeza, né, Prof, isso serve de inspiração para muitos. E eu gostaria, então, assim, um bate-papo, né, entre eu e a Prof, né, um aluno e a Prof, para a gente debater, né, enfim, mostrar um pouco mais sobre o curso de Engenharia Química, não só, né, dentro do IFE, mas assim como uma extensão de como que funciona, como é o curso de Engenharia Química, e também, né, a Prof compartilhar com a gente a experiência dela, a vivência dela no curso, que com certeza acho que serve de muita inspiração, enfim, vai ser uma grande experiência, uma grande conversa. Então, Prof, eu passo assim agora a bola para ti, e aí a gente vai dando início. Então, quero que tu se apresente e depois a gente vai, né, fazendo os questionamentos, enfim, para gerar toda essa discussão. Tá certo. Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Confesso que não é a coisa mais confortável do mundo para mim, eu fico um pouco constrangida aí, mas como te falei, né, quando tu me convidou, a intenção é tentar colaborar com o que eu puder. Agradeço a presença aí do pessoal, dos que eu consegui identificar e também dos que eu ainda não identifiquei, depois eu vou olhar também direitinho, ver se eu consigo ver os nomes. E espero, assim, que seja para dizer, assim, que seja útil para vocês, tá? Como a Daliane falou, eu vou falar um pouco, assim, do que eu posso falar, que é da minha vivência, né? Da minha experiência. Eu tinha pedido para entrar no título, mas ficou muito grande. Mas também estou com uma expectativa boa, assim, de que seja útil. Então, meu nome é Karen, tá? Eu sou professora no IFSU, sou engenheira química, tenho também formação pedagógica para docência e estou cursando agora, tenho mestrado em engenharia e estou cursando doutorado em recursos hídricos. Tá? E eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 9 anos e um de 6 anos. Então, eu digo que eu estou cursando também a terceira série pré-D junto com eles. Eu também curso mestrado com ele curso doutorado comigo. É uma casa de estudantes no momento, né? E então é assim que eu tenho vivido. Estou meio que numa bolha agora, né? Por isso que eu também fiquei um pouco sem saber assim, do que eu falaria, porque tipo, eu sei que a ideia não é uma palestra, né? Mas também não é uma biografia. Então, naquilo que nos conecta, que é a engenharia química, eu vou tentar explicar como foi para mim, né? E o que eu diria para mim, né? Há tantos anos atrás, né? Quando eu me formei e quando eu estudava, o que poderia ser útil, o que eu considero que poderia ser útil. Eu só também queria dizer, como eu falei, que eu não sou a pessoa, talvez, que conheça mais, assim, de todas essas tecnologias novas e tudo, né? Então, talvez vocês tenham pessoas com muito mais do que eu, assim, conhecimento para falar sobre isso, mas eu vou falar, assim, do que eu acho que possa vir a ser útil, como eu falei no início. Tá? Mas, Prof, estamos no mesmo barco, né? Eu acho que a gente está aí para aprender, né? Eu também, é a minha primeira live, acho que, então, assim, está sendo uma experiência muito legal de estar compartilhando contigo, com certeza. E a gente vai aprendendo, né? É isso mesmo. Até o curso de Engenharia Química já não bastasse ser um curso, assim, que te faz reaprender muitas coisas. E, com certeza, com um campo muito vasto, né? Ele te dá várias possibilidades de aprender. Então, acho que é por isso eu acho um curso muito incrível e que a gente teria que trazer esse papo, esse bate-papo aqui, porque eu acho muito importante, sabe, trazer como que funciona, qual é o conhecimento de todo esse curso, que realmente é realmente muito importante até para a sociedade, né? Então, acho que seria isso. Mas, assim, para a gente começar, assim, a live, a primeira pergunta, eu acho que teria que ser a mesma pergunta, assim, como também foi para a professora Camila,
que não poderia deixar, que tu sempre tem aquela indagação, né, com as pessoas, assim, por que que a fulana tal, ela fez esse tal curso, né? Então, tu fica sempre com aquela indagação, por que a fulana tal, ela quis fazer engenharia química? Então, assim, conta um pouquinho para nós como que foi essa tua descoberta, né? Eu quero fazer engenharia química. Ou tu já tinha uma certa pretensão, sabe? Então, eu queria que tu contasse para nós como que foi essa descoberta, essa tua vocação. Tá. Na verdade, assim, eu fiz química, né? Fiz o técnico no IFE, quando ele ainda era escola técnica. Esse mês eu fiz 3 anos de técnica em química. Olha E só. contato com os meus colegas, assim, todo mundo ficou bem feliz, assim, se parabenizando. Vários colegas são professores de química, inclusive o professor Christian, do SINAT, que dá aula para vocês também, de orgânica. Não, química geral, eu acho, orgânica, não sei. A gente se formou juntos, né, e tem outros colegas no KVG e também nas escolas estaduais. Então, eu comecei fazendo a química, né, lá na 8ª série eu achei bem legal. Eu sempre gostei de aprender, sempre quis aprender, mas eu não sou muito do lado da biologia, não gosto muito das coisas vivas mexendo. Então, lado mais fixo, vamos dizer assim. Gosto bastante da área de exatas, química, física, matemática, gosto de tudo isso. Aí, com o contato de física e química da 8ª série, eu me interessei pela química. Eu ia fazer magistério, né? Mas aí acabei fazendo a prova aqui no IFE, e aí eu fui aprovada e aí desisti do magistério e resolvi fazer o curso de química, né? E naquele tempo a gente não tinha todos esses recursos tecnológicos, né? Nem TV a cabo eu tinha, né, naquele tempo. Né? Eu lembro, meu pai, o primeiro videocassete que a gente teve, ele dizia na caixa, não sei nem se vocês sabem o que é um videocassete, mas na caixa dizia controle remoto sem fio, para vocês terem uma ideia. E aí, então, nosso divertimento era estudar, na verdade, né? Tinha uma amiga que a gente convivia bastante e a gente, nosso passatempo era decorar tabela periódica e coisas do tipo. Então, a gente tinha limitação em como buscar, né, as coisas, mas aquilo que a gente tinha acesso, a gente se dedicava. E então, eu fiz o técnico e eu amei estudar no IFE, assim, gostei muito, foi uma fase bem boa. Eu sempre quis ser professora também, né? Justamente por isso, porque me atraía muito, assim, me encantava muito o aprender, né, as coisas. E então eu queria seguir nessa área. E aí tá, eu achei assim, não, eu quero ser professora do IFE. Então, desde aquele tempo eu já queria, mas claro, tinha que fazer a faculdade, eu tinha essa vontade de fazer. Eu fiquei, não tive muita dúvida, assim, eu já meio que escolhi direto a engenharia química. Um dos empecilhos seria o fato de que só tinha lá em Rio Grande, né? Eu sou daqui de Pelotas, né? Era jovenzinha, mas os meus pais apoiaram, né? Os meus pais, eles não têm curso superior, meu pai já é falecido, e eles não tiveram essa oportunidade, né? E então, na verdade, assim, dos meus primos, eu também fui a primeira a me formar, e então, claro que eles conheciam, não conheciam engenharia química, não sabiam para que servia, e nem eu sabia explicar muito bem na época. Talvez nem saiba ainda, né? Porque é muito amplo, né? Então, mas eles apoiaram, eu fiz o vestibular, né? Eu passei lá e, na verdade, foi o único que eu fiz, a única tentativa. Se eu ficasse em Pelotas, eu tinha pensado em fazer odonto, mas não era o que eu queria, né? Agora, por um acaso, assim, meu filho de 9 anos vive desde pequenininho, diz que vai ser dentista, então não sei, né? Vamos ver como vai ser no futuro, né? E então aí eu fui para a FURG, né? E fiz a engenharia química lá na FURG. Aí, quando estava já sempre querendo ser professora, mas também tinha aquele preconceito, assim, né, com toda a dificuldade que é o trabalho dentro da indústria, né, todas as renúncias que a gente precisa fazer. Naquele tempo era pior ainda, porque hoje ainda se tem muita discussão sobre a igualdade, né, entre os gêneros, né, nas possibilidades, tudo se aceita mais, se valoriza mais algumas características femininas, né, que na época os próprios colegas às vezes ficavam bravos com as notas da gente e diziam assim, você tira mas vai ter arrumar emprego. Então, só que não, então a gente a gente querer ser professor, que era o meu caso, o caso de uma amiga,
era visto como assim, não, as fracassadas não vão conseguir fazer nada na engenharia, na indústria, então vão ser professora. Mas não era, era querer, né? Era uma carreira planejada, tanto que essa minha amiga também é professora lá no IFRS. E nós tivemos colegas que fizeram toda a sua carreira na fábrica, toda a sua carreira em indústria. Então, as oportunidades existiam, né? Como eu queria ser professora, eu fui fazer mestrado. Então, eu escolhi a área que eu gostava, que é fenômeno de transporte, né? E fui fazer mestrado nessa área lá na URGS. E eu não sei se eu estou me adiantando já, que eu já estou... Tu me puxa para a pergunta de novo, tá? Se eu devagar muito, porque eu acho que eu já segui longe demais. A pergunta era por que eu tinha escolhido, né? Então, é por Uhum. isso, porque eu ciências, né? Gosto de aprender, gosto dessa área de exatas, né? Me interessa, assim, acho legal essa coisa de natureza e tudo. E, e também a estrutura, assim, da nossa área de engenharia química também é uma estrutura confortável, eu acho, para mim, né? Ele é um curso que exige bastante, sim, mas eu não sei, eu acho várias áreas, assim, interessantes, né? Então, mas acho que eu vou me controlar, senão vai passar muito tempo. Bem capaz, prof. É para tu se sentir bem à Não vontade, tô te assim, ouvindo. também. Agora, não tá me ouvindo? Agora, Não, tá me não ouvindo? tô te ouvindo. Ué, peraí. Tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo, prof? Oi? Não? E tu não consegue sem o fone, Deixa eu de ver. repente? E agora? Agora tu consegues? Ainda não. Ué, o pessoal disse que estão me ouvindo. Será que é Ué, alguma será que eu falha? que fiz alguma coisa Às errada, vezes tu então? pode ter, eu acho, me mutado. Será que tu não me mutou? Não tô entendendo, tá ligado? Eu vi que alguém Tipo, escreveu ali, a sabe que Jéssica disse que tem, tá... eu acho, Oi? tem tipo um microfonezinho, talvez na minha. O que que eu faço? Eu saio e volto? Mas eu tô com tudo no máximo aqui. Pode ter mudado. Deixa eu ver. Tá, vou tentar sair e voltar. Eu acho que ela. Pois é, eu acho que ela mutou o meu áudio. Vamos ver aqui se vai dar certo. Deixa aqui, peraí. Mandar o convite de novo. Aqui. Eu acho que é os imprevistos, né, que acontecem da plataforma digital. Cuidado, minha câmera. O que que aconteceu? Vamos ver se agora dá certo. Aí, agora deu certo. Tá escutando, prof? Tô, agora eu tô escutando. Tá. Então, tá feito. A gente pode, então, continuar. Ali, então, que você disse, né, qual foi a vocação, como que você escolheu o curso, então, né, foi porque tu te identificava, então, né, com a área de exatas e tudo mais, e também pelo fato de ser uma área, assim, que tem um campo, né, bem abrangente. Então, acho que também é uma das coisas também que eu me interesso pela engenharia química, pelo fato de tu poder te identificar, né, com várias áreas. Então, assim, também agora mudando, né, de pergunta, eu queria que tu, assim, se tu fosse definir, né, enfim, em poucas palavras, aí, o curso de engenharia química, em quais palavras tu definiria, sabe, o curso? Porque, assim, para o pessoal, né, que de repente não conhece, no teu ponto de vista, na tua visão,
sabe? E quais palavras você definiria este curso? Eu acho que ele é, como tu falou, ele é um mundo de possibilidades, né? Por isso que te propus esse título também, Engenharia Química ao Infinito e Além, porque eu acho que a gente aprende um monte no curso, e ele é como a Camila comentou, ele é da uma das engenharias mãe, né? Ele é mais generalista, assim, ele trata diversas áreas. E então eu acho que ele tem muitas possibilidades, assim, né? Tem muitas oportunidades a partir da engenharia química. E eu acho que a gente recebe, assim, aprende muita coisa mesmo, né? Em áreas diferentes. E tem muitas possibilidades de atuação, porque a gente pode tanto ver, eu fiz e sou professora, né? Tem gente que acaba indo para a indústria, mas trabalha mais com gerenciamento, né? Com pessoal, né? Com administração, assim, de setores. Então, tem também muitas vias, né? Que a gente pode ter. Tem gente que é pesquisador, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer a partir do curso. Exatamente. Porque ele é um curso que te dá muita liberdade, né? Então, assim, e ele é um curso também que eu percebo, assim, que é muito dinâmico, né? Altos e baixos, assim, tu tá toda hora, assim, né? Tu tá ou tu tá super bem, ou quando vê tu tá afundando, mas, assim, é um curso, assim, que eu acho que te dá muita emoção, vamos dizer assim. E depois, quando tu sai dele, eu percebo que, assim, essa liberdade de escolha é muito legal. Porque se tu tem essa liberdade de escolha também, é legal porque tu vai ter autoconhecendo, né, dentro do próprio curso. E como ele tem várias áreas, assim, tu vai te identificando, vai seguindo o caminho que tu mais te identificou, teve mais afinidade, e assim vai indo, né, prof? Então, acho que esse é o mais legal do curso, porque, vamos dizer assim, dá para brincar, vamos dizer assim, não no curso, né, estudando, mas dá para brincar depois na hora de escolher, poder atuar na área que, tipo, tu quiser. Acho que seria assim. Mas, e qual foi a área, assim, né, de atuação? Como a gente acabou de dizer, que tu pode atuar na área de petroquímica, na área área da cosmética, enfim, a área têxtil. E, assim, desde o início, assim, da faculdade, desde que tu entrou, assim, tu já tinha afinidade com, assim, a área de uma certa área de atuação? Ou tu sempre manteve, sabe, uma certa afinidade com alguma área de atuação? Ou tu foi mudando ao longo do caminho, sabe, que tu teve, sim, durante o curso de engenharia química? Eu não sei se eu tinha muita percepção, assim, de tudo isso, né? Uma coisa Uhum, que chama bastante atenção para nós é a questão ambiental. E então uhum, eu gostava assim, dessa área de meio ambiente. Então era uma coisa que tratamento de efluentes, esse tipo de coisa assim, eu achava bem interessante. Aí ao longo do curso a gente vai aprendendo muita coisa, vai aprendendo até a como se organizar, né? E para estudar e para tudo. E das disciplinas assim no curso que me chamou a atenção que eu gostei realmente foi fenômenos, né? Que depois eu tentei não fiz o mestrado nessa área, porque eu achava ela bem interessante. Ela não é uma disciplina aplicada, né? Ela não é uma das finalidades assim. Mas como eu já queria ser professora naquela época, aí também tive mais liberdade para escolher dentre aquelas, né? Qual que eu gostaria mais. E aí foi no que eu fui fazer o mestrado. Aí, quando eu fiz o mestrado, eu tinha duas possibilidades também de trabalho. A orientadora me apresentou e eu optei pela parte de transferência de calor em paredes de edificações, porque abrangia já essa questão também de conforto térmico e outras coisas que envolviam engenharia civil e engenharia mecânica na questão do calor. Então, é mais um exemplo assim de como a gente pode tentar abrir esse leque de oportunidades, né? Eu não sabia que segmento eu daria, né? Porque tinha a bolsa do mestrado, eu fazendo mestrado, não sabia como é que ia seguir. Então, é bom que tem pelo menos pude também fazer essa viagem aí por essas outras duas engenharias, ter uma ideia, assim, de como eram, né, na época. A parte de saneamento eu não sabia ainda na época, e hoje vejo que é muito mais ampla do que eu imaginava, né? Mas é muito interessante também. E aí agora eu estou aprendendo ela com os recursos hídricos, né? Eu estou um pouco assim, aprendendo sobre isso também. legal. E assim, prof, agora para o pessoal que Agora foi sem te chegando, ouvir de novo. Eu de não sei o que novo, está acontecendo, não estou ué, ouvindo.
Eu não Será sei que por que cada vez que eu começo a falar, depois eu não consigo escutar. agora tá me ouvindo? Não. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sair e Tá, voltar. Tá. tá certo. Pessoal que tá chegando, tá dando só um probleminha técnico, mas imprevistos, né? Que acontece com essa plataforma aqui. Boa noite a todos. A gente está tendo uma conversa, então, né? Aqui com a professora Karen sobre a experiência dela, né, na caminhada, assim, durante o curso enfim, a vivência dela, né, em contato com o curso de Engenharia Química e também conversando um pouco para quem não conhece sobre o curso, enfim, mas assim, para a gente conhecer certas curiosidades que de repente talvez algumas pessoas não saibam ou saibam também. Então é mais um bate-papo com a prof para a gente entender como que funciona. Opa. O que aconteceu agora? A prof não. Pronto. Agora. Pronto, tá escutando? Pronto. Tô escutando. Tá certo. Não sei o Não que sei tá então que acontecendo. probleminha. Tá dando algum problema aí de conexão. E assim, né, agora para o pessoal que de repente entrou agora há pouco, tu poderia fazer de novo, assim, uma prévia, enfim, de novo uma breve, assim, relato, né, experiência, uma linha do tempo, né, da tua experiência, a tua caminhada dentro da engenharia química, desde o do início, assim, desde o técnico, de repente, desde a graduação, estágio, enfim, para a gente, assim, agora o pessoal que entrou acompanhar, né, até o final da live. Então, eu técnico, aí, né? Gostava dessa área. Aí, depois da engenharia, eu fiz o mestrado na área de fenômenos de transporte, que é a área que eu atuo agora no curso, né, em transferência de calor. E aí eu fiz um concurso para professora substituta, na época no Cefet. Aí eu fiquei 2 anos como substituta no Cefet. Foi uma experiência maravilhosa também, tenho amigos, ex-alunos daquela época ainda. E aí reafirmou, né? Aí eu entendi um pouco também das dificuldades. Eu era muito jovem, então era difícil, assim, de também, por causa do meu perfil um pouco mais tímido, mas eu fui enfrentando. E, e aí depois acabou o contrato, e aí eu não tinha o que fazer. Eu sempre quis fazer o doutorado, só que não tinha nenhum doutorado na minha área de interesse, assim, tão próximo, né? Da engenharia. E então, nem lá em Porto Alegre não tinha. Então, eu estava meio por aqui. Eu fiquei 6 meses sem, dando aula, assim, de particular e cursinho, assim, bem pouca coisa, assim, a mais era aula particular. E aí teve uma seleção emergencial para técnico no SANEP, que era por análise de currículo. Aí, claro, como eu já tinha até mestrado, né, eu fiquei com a primeira vaga, as outras vagas depois foram distribuídas conforme a graduação do pessoal, que aí teve bastante empate, né? E aí eu fui pro SANEP. Aí fiquei um ano, no final daquele ano teve concurso, eu passei no concurso. Nesse meio tempo eu já tinha feito concurso para a prefeitura e pro estado. Aí eu dei aula 6 meses no Assis Brasil. Gostava muito de dar aula para o EJA também, Educação de Jovens e Adultos, porque eu me sentia útil, né? Importante, assim, no sentido de estar fazendo alguma coisa para alguém que estava valorizando. E a minha ideia, assim, sempre em relação ao IFE, é o fato de serem cursos técnicos, né? Na época era só o técnico, depois que veio a graduação, das pessoas terem interesse naquilo que estão fazendo, né? Porque é horrível tu tentar ensinar alguma coisa para alguém, tentar, na verdade, partilhar com alguém uma coisa que a pessoa não tem interesse, né? Então,
química é, né, todo mundo, as pessoas acham difícil, não gostam muito. Então, aquilo que me encantava na química, de repente não encantava os alunos, né? Então, e aí eu não tenho muito esse perfil, assim, de fazer muito malabarismo, né? A pessoa já tem que estar um pouquinho com vontade. Então, tive essa experiência, aí eu fui para o SANEP. Eu fiquei 7 anos no SANEP como técnica, teve concurso para engenharia química, eu fiz, aí fiquei 3 anos como engenheira, e aí teve o concurso para o IFE, né? E o concurso eu entrei em 2012, né, grávida, eu fiz a prova grávida do meu primeiro filho, e aí depois fui selecionada, né? Passei, fui chamada, trabalhei bem pouquinho e já tive ele, né? Aí entrei de licença maternidade. E aí o pessoal debocha que eu dei um golpe, porque eu já cheguei saindo de licença. Aí, mas foi o que foi, né? Mas aí foi bom, acho, porque eu tava num momento bom, assim, lá no SANEP também, então, tipo, tudo para mim era lucro, e eu tava com o meu foco também direcionado à família, né? Então, acho que eu relaxei um pouco mais e fazer melhor as provas, né? E aí foi quando eu entrei. Aí em 2013 abri o curso de engenharia química, aí os professores me convidaram, né, se eu gostaria de lecionar na parte de fenômenos, aí eu aceitei, e aí esperei até 2016, quando chegou o sexto semestre, né, e é bem bom, assim, é um desafio, né, um desafio mesmo, porque é uma área, como é que a gente chama, assim, é uma das áreas-chave, assim, né, que diferencia a engenharia química de outros cursos, é importante, tem aplicabilidade, e a gente tem que ficar também estudando bastante, né, para dar um bom retorno, né. Então, aí eu comecei a trabalhar no curso nessa parte. Aí depois no 10º semestre, acho que é a parte de tratamento de águas, porque eu tinha essa experiência lá de saneamento, né, já de 10 anos de SANEP, então eu peguei também tratamento de águas, são as duas disciplinas que eu leciono no curso. E em relação a fenômenos, eu lembro que teve uma época difícil, assim, né? Porque, tá, eu emendei, fiz o técnico, fiz a graduação, fiz o mestrado na área que eu gostava. E depois eu fiquei um tempão sem estar compatível com isso, mas por uma opção minha também de ficar em Pelotas, né? Então não é. Eu não fui atrás de determinadas oportunidades, porque era minha opção ficar aqui. Mas às vezes eu pensava assim, fiz aquele mestrado difícil, nunca vou usar, né? E aí agora aí ganhei esse presente, né, de ser convidada para atuar justamente nessa área que eu tinha estudado. Então aí fechou tudo, assim, porque foi assim, foi um bônus realmente, né? Eu estaria muito feliz já trabalhando com o técnico, mas ainda teve esse bônus maravilhoso da criação do curso de engenharia química para me sentir mais realizada ainda como professora, né? E então eu trabalho dentro dessas duas áreas. Acho tenho coisas para ajustar ainda, né? Mas assim eu acho que a intenção do curso deve ser dar essas ferramentas todas para que vocês trilhem os seus caminhos, né? Então acho que é nesse sentido também que eu tento abordar as disciplinas que eu trabalho, de uma forma assim de desenvolver aqueles conteúdos de maneira que as pessoas ganhem autonomia neles, né? Não sei se estou conseguindo fazer, peço feedback, tenho pessoal sempre bem gentil comigo, assim, quem já foi meu aluno, assim, sempre foi uma relação legal, né? Que é uma coisa que eu gosto muito também. Mas eu reconheço, assim, algumas coisas que eu preciso ir ajustando, adaptando com o tempo, né? Que faz parte, né? A gente tem que ir se recriando, né, para fazer um bom trabalho. Agora vamos ver se eu vou. Exatamente. Graças a Deus. Não, exatamente, né? A gente vai evoluindo, vai adaptando e assim vai, né? É bem assim. Mas, assim, como a gente já falou desde o início, né? E que a gente sabe que o curso de Engenharia Química é um leque de oportunidades, que dá essa liberdade de escolha e tudo mais. A gente sabe que também durante essa caminhada do curso a gente vai adquirindo várias habilidades, né? Eu já que estou, acho, no início do curso, já percebo que com certeza já vou adquirindo certas habilidades, como também metodologias, né? Enfim, coisas que vão trazer algum retorno depois quando chegar lá na fábrica, enfim, indústria, quando eu já estiver lá formada, vamos dizer assim. E eu percebo também que estando dentro da empresa Júnior, que estava fazer propaganda, que eu faço parte ali da Equaliza, né, engenharia,
que também quem tiver interesse vai abrir processo seletivo de novo, então, assim, que o pessoal participe, né, porque é legal participar, é legal se envolver, a gente está sempre aprendendo, e isso que é o mais legal, né, dentro do curso de Engenharia Química. E, assim, então, que a gente vai sempre tendo um constante aprendizado, né. A gente, como, por exemplo, a gente vai adquirindo certas habilidades com metodologias, como Lean Six Sigma, 5S, o SWOT, OKR, enfim, diversas metodologias que a gente vai ser muito útil para nós engenheiros, né, quando a gente for aplicar lá fora. Além de também as próprias cadeiras, né, da grade curricular de engenharia química nos proporciona diversas habilidades, como, por exemplo, programação, que é uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, né, e é uma coisa bem diferenciada. E dentre outros, né, como também desenvolver a liderança, desenvolver o empreendedorismo. Então, assim, eu acho que a engenharia química, ela te dá possibilidades, consegue te desenvolver muito, né, e assim tu vai tendo várias habilidades. E como tu tem, acho, muita experiência, né, muita, assim, o que falar, né, nem tenho muito o que falar, assim, porque com certeza tu tem muitas habilidades. Assim, quais são então, assim, listando, né, quais seriam as habilidades, assim, que durante essa tua caminhada, essa tua trajetória, tu mais adquiriu, né? Qual foi essas habilidades que você mais adquiriu? Conta daí um pouquinho pra gente, durante a graduação. Acho que essa questão de estruturar o pensamento foi uma das habilidades. A gente até brinca muito que cedo ou tarde, tu tá com um engenheiro, ele vai te mostrar alguma coisa em planilha, porque é uma forma de tu te organizar. Então, acho que isso foi uma coisa importante, assim, essa questão de organização, né, de entender prioridades, de planejamento. E o que tu falou também da parte de programação, né, de lógica de programação, porque a, cada curso ele vai ter uma característica, né, e eu acho assim que um grande diferencial do nosso curso de Engenharia Química do IFE é essa percepção de que existem todas essas possibilidades e todas essas oportunidades. Eu acho que é muito correto fazer propaganda da Equaliza e eu acho que certíssimo, assim. Porque o curso é exigente, mas não é só estudar. Porque muita coisa, quase tudo tu vai ter depois a possibilidade de consultar. Então, tu tem que entender os conceitos, acompanhar, mas tem que aprender, aproveitar também essas oportunidades, né? Sejam os cursos de línguas, sejam a língua estrangeira, né? Os intercâmbios, a Equaliza, porque isso te complementa, e é como tu falou, tu vai tendo experiências, né? Micro-experiências, né? Com diferentes áreas que vão te ajudar também a te conhecer como profissional. E eu hoje é uma das coisas que eu estou precisando. Todos os cursos vão ter, de uma forma ou de outra, a gente vai achar que tem deficiência em alguma área, mas até por ser um curso tão abrangente, né, de repente a gente não vai conseguir cobrir todas as áreas que existem possibilidade de trabalho do engenheiro químico na mesma intensidade, né? Então, às vezes não é isso, é só o fato de que existem muitas possibilidades. E eu noto isso, assim, que, por exemplo, hoje eu preciso de programação. E eu sei a partir do que eu fiz na graduação, né? Então, na minha graduação, tinha alguns professores que estavam fora, né? Eu tive várias matérias que não era com o professor titular daquela cadeira, mas mesmo assim deu para aproveitar bastante coisa, né? E essa parte aí de programação, ela também faz parte, né? Tu falou sobre assim, o curso de engenharia, né? Eu acho que ele é um curso que é uma constante, né? Ele é um curso que não é ultrapassado, né? Por quê? Porque ele está sempre presente, né? Eu estava pensando nisso em relação aos cursos técnicos do IFE, que a gente tem, de tempos em tempos, tu tem, assim, estoura um curso. Mas a química, ela sempre tem procura, ela sempre tem o que dá, por quê? Porque faz parte da vida da gente. E mesmo que hoje em dia o direcionamento seja muito mais para essa área de informática e computação e programação, inteligência artificial, não sei o que mais, tu tem que ter uma base, né? Tu tem que ter um estudo e isso aí são ferramentas que tu vai aplicar. Então, acho que a engenharia química entra também nesse sentido, né? Que ela vai te dar uma estrutura base sobre a qual tu pode trabalhar com essas ferramentas, né?
Então, das habilidades, assim, que eu aprendi muita coisa, assim, e também fui pondo em prática, mais tarde talvez não vá conseguir definir, mas eu acho que essa é uma bem importante. Por quê? Porque também é um tipo, é um aprendizado de uma forma de raciocínio, né? Tu aprender também uma lógica de programação. E eu aprendi, e a linguagem que se usava na época era o Pascal, que se usa pouquíssimo hoje em dia, quase praticamente não usa. Mas eu aprendi o suficiente para conseguir hoje me virar com JavaScript, com Python, coisas que eu estou aprendendo agora a usar, né? Tchau. Então, acho que é bem importante mesmo conhecer isso aí. E a estatística, para quem quiser, a estatística vai ajudar em tudo, né? Hoje em dia também é uma coisa bem que se trabalha bastante essa questão de análise de dados, né? E seja na indústria, seja no gerenciamento, seja como docente, a gente vai usar, então é uma coisa que é importante também, ter um conhecimento sobre isso. É verdade. E essa parte, assim, da tecnologia vem cada vez, né, mais crescendo ali, tomando espaço, então eu acho que é muito importante, ainda mais para nós, assim, para a área de engenharia e tudo mais, né? E, prof, assim, você, aqui, tu acredita, assim, acho que já deu para perceber que sim, né? Mas, assim, tu acredita que a engenharia química, ela é o curso, assim, do futuro? Ou será, né? Porque, como a gente tinha falado também, ele é um curso, às vezes, que passa muitas vezes despercebido, né? Então, tu acredita que ele... E muito importante, né, para que gere tudo, né? Então, assim, tu acha que ele é, assim, um curso, ou será um curso do futuro? Eu acho que que vai ser constante ainda por muito tempo. Constante no sentido assim, ele vai ser importante por muito tempo. Talvez ele não apareça ainda com um destaque, uma coisa assim, uma novidade, mas ele vai ser sempre importante. E eu acho que ele pode se reinventar, né? E eu acho que não, mesmo tendo essas engenharias, assim, as subdivisões, os direcionamentos, né? Partindo da engenharia química e das demais, ele não fica ultrapassado e não fica assim. Agora, como tem, por exemplo, engenharia de petróleo, engenharia florestal, engenharia não sei o que lá, então não precisa mais do engenheiro químico. Não, acho que ele vai continuar com a sua importância, sim. E eu acho que sim. E claro, aí com essa necessidade de reestruturação, mas aí nisso a tecnologia também favorece, né, toda a parte essa parte de controle de processos e tudo, que é uma área linda, assim, que eu não tinha habilidade para ela, mas que eu acho fantástica, assim, também. Então, são coisas que eu acho que vai ter sempre aplicação, sim. Então, eu não sei se eu diria, assim, do futuro. Eu acho que ele Uhum. foi importante, continua sendo e continuará sendo muito importante, mas não como uma coisa assim que hoje não existe e depois vai existir. Não, ele já é importante, né? Hoje, né? Concordo, prof, concordo mesmo. Também, assim, tu já acabou falando, né, que desde muito cedo tu teve já esse lado, assim, para ser professor, assim, e para seguir esse lado, né, do magistério, enfim. Mas, assim, realmente, assim, o que te levou, né, a ser docente? Por mais que, assim, tu percebeu, assim, que tu poderia atuar em fábrica, em indústria, em chão, né, de fábrica, em pesquisa, mas, assim, o que que te levou lá depois, então, no final do curso, né, até no início, assim, eu vou seguir essa carreira, sabe? Ser docente, até porque, com certeza, assim, é muito importante, eu acho que admiro muito, né, os professores, porque vocês são incríveis, então, assim, sempre estão ali levando o conhecimento, mas, assim, o que te levou, né, seguir esse caminho ali que é tão lindo do magistério? Eu acho que foi uma questão de perfil particular, realmente, né? Como eu Uhum, te disse, eu gostei e é uma coisa assim de me sentir confortável, de ter uma certa segurança até. Então eu achei que era uma área, é uma área que me atraiu. Não sei explicar assim muito bem, eu acho que é uma questão realmente de perfil, porque nunca me atraiu a fábrica. Eu achava interessante indústria, claro, mas não é uma coisa que assim, eu quero estar lá dentro, eu quero estar fazendo. Não, eu sentia isso pela sala de aula, né? Então sempre foi o que me chamou mais atenção. Eu acho que por essa também dinâmica
que existe, porque a gente precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre se atualizando, né? E mesmo a gente tendo, eu lembro que um dia estava conversando com um colega, tem modelos de caldeiras, as caldeiras acatulares mesmo, a base, assim, a essência do modelo, ela é de 1800 e pouco. E essa ideia que foi formulada é a ideia que vem sendo repaginada, né, e vem sendo utilizada. E claro, outras foram surgindo, mas é uma coisa que ainda existe. Então, tem coisas que são constantes, mas que tem sempre essa possibilidade de melhorias, né? E aí, aproveitar também para falar uma coisa, tu falou sobre os professores e tudo. Eu acho ali que a gente tem um grupo de pessoas muito interessadas, realmente, né? Temos dificuldades, né? Temos características diferentes, mas são pessoas que estão sempre correndo atrás, assim, seja da pesquisa, seja de um convênio, né, com empresa. Então, acho que são grandes oportunidades, assim, né? Daí o exemplo da Camila, né, com a empresa Júnior, né, trazendo esse retorno de uma coisa que foi importante para ela, e com certeza toda a experiência dela foi essencial para o desenvolvimento da empresa. Então, acho que tem gente com vontade, assim, né, que gosta, assim, disso que está fazendo, né. Outro colega com muita experiência é o Flávio, né, uma experiência de indústria riquíssima, né, então, acho que tem muita coisa, assim, para aproveitar, assim, dos professores todos, né. Ah, sem dúvidas. Eu percebo, assim, que realmente o professor do IF, eu acho, assim, incríveis, sabe? Eu percebo que são pessoas bem capacitadas e que, com certeza, vão entregar o conhecimento, assim, pra gente com todo amor e carinho, vamos dizer assim, porque realmente é, sabe? E a gente tem que admirar muito o esforço de vocês, só agradecer. Não é à toa que hoje é dia 15, né, de outubro, dia do professor, né? Mas é isso mesmo. E, prof, assim, como tu é uma ótima professora e espera, né, que seja tua aluna, chegue lá dentro do IFE, assim, quais são as cadeiras que tu engloba, enfim, tu aplica, enfim, tu passa quais são as cadeiras, né, as matérias que tu passa para os alunos, né, que tu aplica para os alunos, enfim, dentro do curso de Engenharia Química. Só para complementar, não é desfazendo de outros professores de outras áreas, é só porque eu vejo aquilo ali, então ali eu vejo pessoas se dedicando. Então, por isso que eu quis comentar. As matérias as que eu tinha comentado, né? Fenômenos 3, que é a parte de transferência de calor, e tratamento de águas, né? Por enquanto são essas, não teve nenhuma outra possibilidade ainda. A gente conversou já sobre tem algumas ideias, alguns projetos assim nessa área, mas não tem nada certo, né? De outras disciplinas. Então são as duas. Tá certo. Então, tá. E elas são mais ou menos de que semestre, assim, tu poderia explicar para quem de repente está assistindo para saber? Os fenômenos, assim, são três propriedades passíveis de transporte. É o movimento, a gente vê toda a parte dos escoamentos, né, quem estava dando era a professora Andréa Fischer, que é no quarto semestre, se eu não me engano. Depois tem transferência de calor e tem transferência de massa. Por uma questão de ajuste assim, para a grade, a transferência de massa está sendo vista antes com o professor Regis, e aí transferência de calor comigo no sexto semestre. Então, a gente tem os 3 semestres com essas disciplinas. Né? A quantidade de movimento é o fenômeno de transporte 1, depois o 2 é transferência de massa com Regis, e o 3 comigo ou com o Flávio, né? A última turma já veio com o Flávio também, de horários, né? Como ele também já trabalhou essa disciplina numa outra faculdade que ele deu aula, aí ele faz essa. E tratamento de águas está lá no final, está no 10º semestre, né? Está lá no final. Eu não sei, tem dentro do curso, dos cursos superiores existe um órgão chamado, não sei se dá para chamar de órgão também, Núcleo Docente Estruturante, que é um grupo de professores que estuda a grade curricular e vai fazendo os ajustes, né? E o nosso Que curso, legal. então, eu não estou por dentro, eu não estou nesse grupo, então eu não estou por dentro no momento, né? Ele é tem um grupo e vai mudando ao longo do tempo, e então não sei se tem alguma alteração prevista, né, nesse quadro aí,
né? Tratamento de águas pode ser uma das últimas realmente, né? Porque já é mais aplicada. E, e fenômenos, ela é uma das... A gente brinca que é o... Eu brinco com o professor Perales que diz que é o bolso da engenharia, né? Termodinâmica, fenômenos, são aquelas que embasam ali. E algumas operações unitárias, né, também. E cálculo de reatores, né? Seriam as 4 Uhum. linhas, assim, o coração, assim, da engenharia química. Então, aí é mais ou menos isso aí. Aí, a minha parte ali, a gente vê transferência de calor, né? As formas diferentes como ocorre, algumas aplicações, né? Como um trocador de calor, caldeira. E a parte de tratamento de águas, é claro, a minha experiência prática é em saneamento, mas aí a gente vê um pouco de legislação, vê saneamento, vê tratamento de água para a indústria, né? E o Laone tá, também já deu essa disciplina também. O professor Laone tem algumas semelhanças comigo, assim, em ter sido funcionário no Sanep também, né? Foi engenheiro no Sanep também, e depois foi para o IF. E aí, agora, na minha ausência, eu sei que ele estava ministrando essa parte de tratamento de águas. Agora acho que vai ser o Vinícius que vai ministrar. Uhum. É bem interessante essa parte ali que você trabalha. E, assim, agora, seguindo, assim, para uma parte, assim, que é da tua vivência, né? Que é a tese do teu doutorado, né? Que tu estás fazendo, né? Que é sobre o sensoriamento remoto orbital, né? No monitoramento, né, de águas interiores. Então, Sim. assim, eu acho que isso é uma questão, assim, bem diferente, né? Para trazer, assim, para o pessoal que está assistindo e interessante, porque trata assim, de um assunto bem atual, né, que é essa parte da contaminação da água, enfim, essas contaminações ambientais e tudo mais. Então, gostaria, assim, que tu explicasse um pouco o que é esse sensoriamento, enfim, como que essa tese, né, qual é o objetivo dessa tese, enfim, no que esse projeto consiste, né, dessa parte do sensoriamento remoto, que é bem interessante. Conta um pouquinho pra gente daí. Eu gostei bastante, estou tendo uma experiência muito legal no doutorado. É puxado, não tem sido fácil, assim, mas tem sido muito interessante, assim, tudo que eu tenho aprendido. E, assim, como eu comentei, né, quando eu terminei o mestrado, tinha curso de... Só tinha assim, São Paulo, Rio, Campinas, e eu não estava disposta, né, a sair Aí, tão para longe. Uhum. longe. Então, eu fui fazendo outras coisas, né? E aí depois eu até tentei voltar a fazer algum curso, né, na área de alimentos, coisa assim, mas também não me adaptei e não tinha condições, porque eu trabalhava e não tinha tinha uma flexibilização de horários, não uma liberação, né? Então, bom, resumindo, foi passando e a vida foi acontecendo, e aí agora é que surgiu essa oportunidade, né? Então, em 2011, antes mesmo de ter o concurso para o IFE, eu fiz um curso de foram 2 cursos integrados e era nessa área de recursos hídricos. E eu achei Uhum. fantástico, né? E eu tenho uma professora lá que era minha colega, também era da minha época, era mais jovem que eu, mas eu conhecia já. E aí, assim, achei uma área maravilhosa. Ainda brinquei com eles. Eu disse, vocês não têm pós-graduação, quando vocês tiverem um doutorado eu vou vir fazer. Mas brinquei, né? Mas aí se realizou agora, né? Então, tá, 2012 entrei pro IFE e tudo, e comecei a rever esse sonho, né, de fazer o doutorado. E aí uma amiga minha, uma professora do IFE, de edificações, ela fez um doutorado com sensoramento remoto, e eu trabalhei um pouco com ela na parte das análises tradicionais, né, as análises da via química analítica, quantitativa e instrumental, porque tu precisa validar esses resultados dos satélites, né? E aí, assim, aí me apaixonei, né, pela área e tudo, aí foi quando eu quis fazer. E aí, agora, aí, o meu ingresso foi 2020, né, então finalmente eu consegui. Não é fácil, né, não é fácil para minha rotina, né, eu não tenho... O meu jeito de estudar é um jeito que exige muito tempo e eu já não tenho esse tempo, então eu tenho tido uma certa dificuldade. Mas tive bastante acolhida, assim, dos colegas, que era uma coisa que eu tinha medo também, né? Porque eu tenho idade para ser mãe deles, né? Então, eu tinha como seria essa relação, mas graças a Deus, assim, tive muito bom contato, né,
com os meus colegas. As nossas aulas foram todas remotas, eu tive uma aula presencial e depois foi sempre remoto, né? Mas isso também me facilitou. E porque para ser aluno é maravilhoso ser aluno remoto, né? Ser professor eu acho que não, mas ah, até porque eu tenho uma estrutura para isso, né? Tenho computador, tenho internet, então eu consigo fazer, né? Talvez não seja tão fácil para outros, né? Mas como professora, eu não sei, espero que a coisa dê uma que volte para minha volta. Tá, e o sensoramento remoto? Então, eu achei uma coisa muito legal, né? Então, em recursos hídricos, tu tem diversas áreas, e uma delas é a área de qualidade das águas. Então, o sensoramento remoto, na verdade, ele é uma ferramenta, né, com a qual se pode trabalhar sobre a qualidade da água. E o sensoriamento remoto é o quê? É um sensor que não entra em contato com o objeto. Então, a gente tem diversos tipos de sensores assim, né? Então, e nesse caso, assim, mais direcionado, a gente tem sensores terrestres, né? Que tem a plataforma é uma plataforma 2 metros de altura, uma plataforma baixa. Tu pode ter fotos aéreas, pode ter fotos de drone e pode ter imagem de satélite, que aí é o sensoramento orbital, né? Que é o que é mais assim, tem tido um acesso mais fácil porque ele tem uma abrangência já global, né? Uma abrangência maior. E as imagens são fornecidas, muitas com boa qualidade e imagens gratuitas, então ele tem bastante uso. O sensoramento remoto ele já era muito usado, tem uma vasta aplicação na agricultura. Ele é muito usado. E agora, então, ele já foi explorado também, tem bastante trabalho de exploração dele no mar. E agora, então, tem essa linha, né, trabalhando com águas interiores, que elas são mais difíceis de trabalhar. E importante também. Então, assim, como é que funciona? Tem tudo a ver lá com análise instrumental, né? Tu tem um espectro eletromagnético e tem compostos que eles exibem um comportamento perante essa incidência e interação com a energia eletromagnética. E aí tu consegue captar esse comportamento no sensor. Tá? Então, por exemplo, o que se chama de componente opticamente ativo. Então, eu vou trabalhar com clorofila, né, que é um pigmento de qualquer planta, né, qualquer organismo que faça fotossíntese, que é o caso das algas e das cianobactérias, e é o caso também de qualquer planta, né? Então, a clorofila já é bastante usada nessa questão do sensoriamento para, por exemplo, né, para identificação, né, de onde é que tu tem planta, né, para agricultura, tem se usado agora também na questão urbana, né, nos zoneamentos urbanos, para calcular quanto está crescendo ou diminuindo de uma área, o desmatamento, por exemplo, tudo isso é o uso de sensoriamento remoto orbital, uma das possibilidades. E tem outros compostos, né, que também reagem. A questão da clorofila e de outros compostos, a questão da água em si, é que a água ela não é opaca, tu não trabalha só com a superfície, ela tem uma penetração da luz, né, tem uma possibilidade de penetração da luz, então ela tem uma interação ao longo da coluna d'água, que não acontece na Terra, por exemplo. Então, isso aí te traz um pouco mais de complexidade nas análises que tu faz, né, na estrutura que tu faz. Mas eu achei bem legal, não estou muito adiantada, né? Agora há pouco eu terminei as disciplinas, mas estou pesquisando, estou indo atrás, estou aprendendo bastante coisa. E aí, nisso que eu queria dizer também, claro, teve um monte de coisa aí que a engenharia química não me deu, porque não era o enfoque, né, do curso. Eu mudei, né, desviei um pouquinho da área, mas consegui desviar também em função do que a engenharia química me deu, né? Essa questão que a gente falou da linguagem, da lógica de programação, da lógica de pensamento, né, de organização, também me permitiu, né, fazer esse desvio agora não é um grande desvio, mas eu saí um pouco, né, para trabalhar nessa área do doutorado. E tá bem legal, assim, mas tá difícil. Mas é muito legal, prof. Essa área eu achei bem interessante, né? É uma área diferente assim, se tu for perceber, né? Que eu acho que não tem até aqui pelo Brasil. Acho que não sei se é uma coisa bem recente, né?
Então, assim, eu não sei se vocês já chegaram a aplicar ou algo do tipo. Tem bastante desenvolvido no INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Uhum, Espaciais, né? Eu comentei um caso que é um sensoramento orbital e com sensor que a gente chama sensor passivo, porque ele utiliza a radiação eletromagnética do Sol para fazer o imageamento. Existem os sensores ativos também, que é, por exemplo, o radar, né? Esses que utilizam que emitem um pulso e fazem a captação. Então, no INPE eu sei que tem bastante. E aqui tem, em Porto Alegre tem alguma coisa também no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, que é um programa de pós-graduação lá da URGS, e tem em Santa Maria também, os que eu sei por aqui. E, mas é mais assim, mais tem muitos trabalhos nessa área, né, mas aqui na UFPEL está começando, já teve, né, teve essa tese da minha uhum, amiga, teve mais meu mestrado e tudo. Mas são equipamentos caros, assim, né? Por isso que o bom é esse tratamento da imagem de satélite que é gratuita, porque os sensores em si, né? Esse que eu comentei, que tem um tipo que é terrestre ali, ele é um equipamento bem caro. Mesmo assim, na Europa tem locais, né, estratégicos de monitoramento que eles têm necessidade e tem como financiar, então tem equipamentos que ficam instalados já, fazendo medição a cada 15 minutos, né? Então, e aí tu gera uma rede de dados bem grande, né, para análise. uhum. E assim, qual realmente é os impactos positivos, né, desse projeto, assim, para o meio ambiente, enfim, e também se ele é enfim, a aplicação, né, desses sensoriamentos remotos, eles são acessíveis, né, para combater, né, esses problemas em relação ao meio, né, do hídrico, né, que acaba abalando meio que o sistema, o meio ambiente. Então, gostaria que tu falasse assim, para a gente se é um meio acessível de implementar esses sensores para combater, né, essa poluição relacionada ao meio hídrico. Ele é uma ferramenta, né, uma ferramenta bem útil. Eu comentei o fato de tu poder fazer ter um acesso a uma imagem de satélite gratuita e trabalhar com esses dados, né? Uma das limitações antigamente era a capacidade de processamento, né, dos dados, mas agora existe uma plataforma chamada Google Earth Engine, né, que é do Google, que faz o processamento, faz o armazenamento das imagens e o processamento, né? Que tu pode programar em JavaScript ou em Python. E é boa de trabalhar, assim, é simples, né? E com muitos recursos. E isso aí está favorecendo bastante, né? A minha amiga não teve essa possibilidade. Ela defendeu ano passado e ela usou os outros sistemas de informação geográfica e tudo, né, disponíveis. Eu já estou tendo essa oportunidade porque é tudo bem dinâmico. Isso é muito importante, porque tu pode fazer um monitoramento ambiental e tu pode determinar várias coisas. Um exemplo, não é o meu caso, mas um exemplo é essa questão do desmatamento, né? Então, tu pode, a mineração também, né, que tem bastante impacto ambiental, também pode acompanhar também por sensoramento remoto. Então, tem muitas aplicações, assim. Para águas, né, é um campo, para águas interiores, é um campo em desenvolvimento, mas que está também com uma boa perspectiva, né, com bons resultados. E aí tu usa o satélite, não precisa instalar um sensor. Esse trabalho esse projeto que eu estou trabalhando, ele tem a ver com um alerta, né? Porque como é que funciona, né? As cianobactérias, elas são parentes das algas, elas são uma classificação diferente, né? Ela tem característica de alga e característica de bactéria, por isso que tem esse nome. E elas têm potencial de produção de toxinas. Então, é bom ter controle, né? Ter um monitoramento, saber como está funcionando para tomar as medidas para correção, né? Então, por exemplo, tu pode, se é uma empresa que vai tratar água para consumo, o ideal é tu não fazer a captação desses organismos, né? Então, às vezes tu tem possibilidade de captação em diferentes alturas na torre de captação, então tu pode variar a altura que tu está captando a água em função de quais elas estão presentes. Isso é um exemplo.
Outra coisa que se faz bastante é o uso de carvão ativado para absorção, né, dos organismos, então é um outro exemplo. E aí tu podendo acompanhar conhecer as características de floração de um determinado local, te ajudam nessa organização para enfrentamento desse problema, né? Porque as cianobactérias, elas são extremamente bem adaptáveis, né? Então, não são necessariamente presentes só em corpos eutrofizados, elas também conseguem viver em corpos já limpos, né? Claro, tem as boas e as más, né? Tem por exemplo, a espirulina usada na alimentação e tudo. Nem toda cianobactéria é tóxica, mas a maioria das cepas tem possibilidade de toxidez. Tanto que aí a portaria de potabilidade prevê também um controle, né, um monitoramento de cianobactéria. Então, a ideia assim, do projeto, até o meu orientador, ele já criou um aplicativo, né, dentro do ambiente Google Earth Engine, e nesse aplicativo tu consegue fazer um acompanhamento, né, tu consegue fazer a aquisição das imagens e já tem algumas métricas, né, algumas estatísticas que ele gera, e aí tu consegue ter uma visão, né, para fazer uma análise de dado local. Ele tem esse projeto para toda a América Latina, ele já lançou agora para uma parte aqui do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, e um pedacinho do Uruguai, né? Mas ele tem um projeto para toda a América Latina. E então meu trabalho ele está ligado com esse trabalho, né? Com um enfoque para a represa de Santa Bárbara, né? Que é a nossa principal fonte de abastecimento, né? De Pelotas, ela é responsável em torno de 50, mais de 50%, um pouquinho mais de 50% do abastecimento a partir da água do Santa Bárbara, né? Então, é bom nesse sentido. Como eu trabalhei no SANEP, né, gosto de lá, acho que o pessoal também é bem empenhado em fazer. Eu também quis associar, né, estudar alguma coisa que pudesse trazer um retorno à sociedade, né, no caso. Então, nesse sentido de tentar fazer uma caracterização do Santa Bárbara, né, uma aplicação direta no Santa Bárbara. Mas ainda estou no início, ainda tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda. E Muita assim, coisa eu não para sei se fazer. eu entendi bem, mas vocês Agora utilizam assim para vocês têm que combater. escutar de novo. De novo? Eu acho que Opa, deve ser, não posso ficar muito tempo falando. Eu não será que sei o tu. que fazer. Tem umas estrelinhas aqui, será que se eu tocar? Não é isso. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu não sei nem que horas são, se tá no finzinho, mas eu vou sair e voltar. Uhum. Me desculpa. Esperar um pouquinho então a prof retornar. E aí a gente logo mais também encerra a nossa live. Acho que agora deu. Eu. Desculpa, tá? Bem capaz, prof, isso acontece. Acontece, faz parte, né, são imprevistos que acontecem, né? Mas é isso mesmo. Eu só ia te pedir ali a questão que tu chegou a tocar no carvão ativado. O carvão ativado, ele seria um meio, assim, de conseguir combater esses micro-organismos, como essas cianobactérias ou essas algas ali que você disse que afetam, né? Então, assim, o carvão ativado, ele seria um meio de conseguir combater? Porque Isso, eu porque sei que... Não, pode falar, prof, pode falar. não, é que como ele tem o carvão ativado, ele tem espaço para o fenômeno de adsorção. Então, como elas têm um tamanho de molécula pequeno, né, Uhum. tu vê e tudo, então ele faria esse papel da adsorção, né? Então, ele removeria da água a água que porventura fosse captada com a presença desses organismos, então eles ficariam retidos no carvão, né? Ele Uhum. não dos filtros, né? Para isso que se usa, é bastante usado. Existem maneiras diferentes de usar, né? Pode ser com. Aqui no Sanep, quando eles usam em pó, né? É uma das Uhum. formas. Tem
empresas que usam com filtros, né? Filtros somente de carvão, mas ele é uma forma de adsorção, né? Remove por adsorção. Porque eles não Eu, coagulam, né? Elas uhum. não, Mas não tu sabe que bom, pode falar, prof. Pode terminar, desculpa. Não, capaz, não, é que só que ela é difícil tu remover por coagulação, né? Poderia Uhum, remover por coagulação também, mas no Brasil a maioria das estações de tratamento de água, a estrutura dela é com decantação e não com flotação, uhum, é mais caro e tudo. E, e aí, porque elas têm na estrutura, na composição delas, elas têm bolhazinhas, né, vesículas de ar, né, para se manter na camada de líquido onde tem a penetração de luz solar. Então, claro, tem dificuldade para decantar, né, por isso que é mais fácil flotar do que decantar. olha só que legal, né? Eu quando tinha lido um pouquinho sobre a tese do seu doutorado, assim, eu tinha pensado, será que eles influenciam alguma coisa no pH, enfim, porque como esses bichinhos, né, começam a se proliferar por causa do pH, né, que é neutro alcalino, enfim, ou por causa da mudança de temperatura, que são, às vezes, altas temperaturas, né, que isso facilita com que eles tenham uma fácil proliferação. Eu achei que não que iria interferir alguma coisa no pH, sabe? Que tu iria adicionar alguma coisa à água, enfim. Mas então é bem curioso que, até porque o carvão ativado ele é uma coisa cara, né? Se tu for comprar esses filtros, essas coisas, o custo é muito alto. Então, assim, achei bem interessante como que funciona, né? Não, realmente não sabia. Mas teriam outros meios também de conseguir remover esses bichinhos, enfim, esses micro-organismos, organismos. Até onde eu li, o mais eficiente Uhum, ainda é o cataplasma, tá? Eu vi uhum. artigos 2 anos atrás que ainda recomendam ele como meio mais eficiente. Ou como eu falei, o bom é tu não captar, tentar evitar a captação, né? No ambiente, eles têm os seus mecanismos de proliferação. É difícil tu trabalhar no ambiente, assim, porque, por exemplo, evita, até onde eu sei, se evita o uso de algicida, por exemplo, porque se tu romper a célula, tu libera a toxina intracelular, se for uma cepa tóxica, né? Então, o ideal é tu não fazer a captação ou fazer a absorção deles. Eles influenciam no pH porque eles fazem fotossíntese. Então, são organismos que precisam ficar na coluna de água, numa camada que tenha luminosidade, Uhum. e a fotossíntese eles influenciam no equilíbrio do CO2 na água. Então, quando tu tem uma grande floração, a tendência é que tu tenha uma elevação de pH, né, no ambiente. Mas em termos de manipular o pH para remoção, eu não li nada ainda sobre isso, né? Uhum. E a nutrientes é pelo fato de serem, eles precisam de nutrientes para Para sobreviver, né? sobreviver. Uhum. Bem importante, que era limitante, era o fósforo. Hoje já se acredita que existem porque tem um trabalho de um rapaz que fez um TCC agora que ele encontrou níveis altos de fósforo e não encontrou floração de cianobactéria. Então, quer dizer que alguma outro componente ali presente estava inibindo o desenvolvimento delas, porque elas tinham esse nutriente à disposição, que é o fósforo. Então, para ver como é dinâmico, assim, né? Que Cada vez que elas curioso. abertas e tem que ir indo atrás. Né? E é uma área super interessante, assim, eu gosto muito. Eu tive o primeiro contato mais ou menos em 2006 com essa área, e só que era muito voltada para biologia, então fico contente de hoje poder fazer um trabalho que engloba também isso, né, que é uma coisa super importante e interessante, mas nessa questão de recurso hídrico, né? Então é bem legal, assim. Ah, eu achei muito interessante, prof. Da verdade, assim. É uma coisa curiosa, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Então é bem legal até para trazer assim para o pessoal saber, é uma coisa bem nova. E então, assim, eu não sei, prof, acho que a gente vai encerrar. Eu não sei se alguém, antes de a gente encerrar, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer mandar alguma mensagem. Eu e a prof estamos aí à disposição. Deixa eu ver. Mas eu acho que é isso, prof. Tem agora pouquinha pessoas no final.
Mas, assim, para a gente encerrar, então, eu gostaria, assim, que tu deixasse uma mensagem, sabe? Para o pessoal, assim, que está nos escutando, para aqueles que pensam em fazer engenharia química, enfim. Que mensagem que tu deixaria, assim, para nós, né, de encerramento? É bom, eu diria o seguinte, eu sou suspeita, né? Eu gosto muito do curso. Eu tive prazer em fazer o curso, gostei de estudar as disciplinas. Não é um curso fácil, mas é um período de semeadura, de investimento, né? Um período de plantio. Então, vocês, alunos, né, têm que pensar nesse... não desanimar com o tempo todo que precisa ser dedicado ao curso, porque é um investimento no futuro que vocês estão fazendo, né? Então, esse é o tempo das dificuldades, é o tempo de fazer esse investimento, de fazer os sacrifícios, claro, dentro da possibilidade de cada um, mas não desanimem, né? Porque vocês estão plantando para colher depois. E, e assim se respeitar, né? Eu contei a minha trajetória para vocês, mas foi dois professores foram importantes para mim nesse sentido, e na percepção deles de qual era o meu perfil. Um deles Uhum, faleceu no ano passado, né? O professor Sérgio Prisbius, que foi meu professor na graduação, e eu conversando com ele sobre falou que ele tinha feito a pós-graduação na COP, no Rio, e ele mesmo disse assim, mas não é muito teu perfil, não vale a pena. E aí foi bom ele ter falado. A gente também tem que levar em conta o que a gente tem condições de dar, né? Hoje em dia se fala bastante sobre a questão de saúde mental, e isso é muito importante, e que bom que hoje se tem essa abertura para falar sobre isso, né? Porque a gente não, às vezes a gente repete um comportamento que a gente aprendeu que não percebia, né? Então, até como, por exemplo, vários de nós, professores ali do curso, estavam acostumados a provas de 4, 5, 6 horas, né, de duração. Só que isso eram outros tempos, não se tinha os recursos que se tem hoje. E aí, quando chegou agora a nossa vez, os alunos reclamaram, e aí a gente parou para pensar, não, a gente está repetindo um comportamento que foi para nós como normal, como natural, mas que uhum, não está estruturado, talvez, né? Depende muito do caso, não quero também, não é uma crítica. Eu já fiz prova cumprida, assim, e depois voltei atrás, porque eu vi que não ia ter, é uma questão assim de ser trabalhoso e não ia trazer aquele rendimento, né? Então é uma questão só para reflexão. Então acho que é importante isso também. Invistam em aprender, em diversificar, em testar. Vocês estão nesse momento agora, como eu tive há anos atrás, né? Eu, se tivesse tido a oportunidade, não deixaria para fazer o doutorado agora que eu tenho os meus filhos, né? Porque eu estou abrindo mão, né, de estar muitas vezes com eles para estar estudando. Então, o que eu feito antes é que na minha vida não se encaixou, né, isso, mesmo eu sabendo que era isso que eu queria fazer, e fazendo hoje o doutorado também por uma realização pessoal para mim, né? Então, prestem atenção também nisso. Qual o perfil de vocês? O que vocês gostariam? Como vocês se sentiriam bem? E prestem atenção a essas necessidades assim interiores, mas não como uma desculpa para não estudar ou não investir, né? Sim, como uma uhum. coisa para manter, mas acreditem que vale a pena, né? Acreditem que vale a pena, porque como a gente conversou, não outra coisa não é tarde, né? Para mudar, né? Para se reinventar, assim, né? No meu caso, eu estou dentro ainda da minha profissão, estou dentro da mesma coisa, estou só estudando a mais, mas é todo um sacrifício também para isso. E eu estou encarando. Então, encarem também, né? Tem várias possibilidades que são apresentadas aí no curso. Ah, eu não falei a segundo professor importante. Segundo professor importante foi a minha orientadora de mestrado, porque ela começou a me apresentar pessoas também, e ela tinha Uhum, feito doutorado na engenharia mecânica, e aí chegou uma hora que ela me disse assim, tu tem que fazer o que tu quer fazer, né? Tu não tem que fazer, né, o que tu acha que vai me agradar, ou nada disso, tem que fazer o que vai ser o melhor para ti. E aí foi quando eu escolhi vir para Pelotas, então, para trabalhar como substituta, para ter uma experiência de docência mais real, assim, né? Então, acho que é isso, se escutar, assim, o que a gente está sentindo, e tentar aproveitar essas oportunidades, conhecer pessoas, como tu falou, né? Isso é muito importante, né? Eu lembro que eu tenho que terminar, mas é só mais isso. fique à vontade, prof. Fique à vontade.
Eu entrei no mapa quando eu fiz o técnico em Química. É assim que eu me sinto, sabe? Eu me sinto como se tivesse descoberto ali, realmente, confirmado a minha vocação ali. E, e foi bem importante para mim, foi uma decisão profissional importantíssima ter feito o técnico, né? E aí tá, e aí tu cria um perfil, né? No meu caso, eu sabia que eu precisava estudar, eu só estudava. Então, tem aquele perfil como aluno. Aí eu fui para a FURG, meio na pilha ainda, né? Não senti muito essa diferença. Quando eu fui para a URGS fazer o mestrado, eu senti essa... Eles não me conheciam, eles não sabiam quem eu era, né? E essa mudança te faz também questionar, criar de novo a tua apresentação, né? O teu perfil como aluna, como profissional, né? Como as pessoas vão te perceber, né? Então, quando eu fui para lá, eles não sabiam se eu ia desistir, se eu não ia desistir, se eu ia dar conta, se eu não ia dar conta. Então, tu tem que ir te construindo de novo e demonstrando o teu potencial, né? E então isso é bem importante mesmo, se desafiar nesse sentido, né? Como o caso da empresa júnior, como o caso dos intercâmbios. Mas, repito, dentro daquilo que a pessoa imagina que vai conseguir dar conta. Tá? Isso também. Eu É verdade. agradeço a oportunidade, né? Espero que não tenha sido em vão, assim, muita coisa que não vai dar para aproveitar. Espero que sejam pequenas reflexões, assim, que possam ser benéficas mesmo para vocês. Agradeço terem me acompanhado nesse período. Agradeço também a ti, né? Sempre bem gentil. E, e é isso aí. Estou à disposição. Ah, Volto em prof, 2020. antes de tudo, assim, queria te dizer também que eu queria muito agradecer, assim, pela tua presença, que com certeza, assim, eu agradeço de coração, né, por ter essa experiência. Também pelo professor Jander, quero parabenizar muito ele, a ti, a vocês, que eu percebo, assim, que o IFE, ele é muito acolhedor. Então, assim, eu queria agradecer muito, sabe, por ter dado esse espaço, enfim, para a gente, alunos, também conseguir, né, ter um maior contato com vocês, enfim, e se sentir, assim, vamos dizer assim, a gente eu me sinto assim muito bem no IFE, sabe? É bem como eu disse, é muito acolhedor. Então, assim, como também hoje é o dia do professor, eu queria muito parabenizar vocês, tu também, pelo teu esforço, pelo teu caminho, que não tá escutando. Vixe, Mas termina que depois eu olho a gravação. tá certo. Mas, assim, eu queria muito agradecer, né, a todos vocês pelo esforço, e principalmente tu também, olha, tu teve um baita esforço, né, para chegar onde chegou e que vai chegar agora com o doutorado. Mas, assim, parabéns mesmo pela determinação, porque com certeza vocês, né, professores, merecem. Que vocês que fortalecem, né, nessa caminhada da busca dos nossos sonhos, enfim, que tornam, né, o nosso propósito, né, o nosso futuro mais próspero, vamos dizer assim. Então, meu muito obrigado a todos vocês, a todos os professores aí do Brasil. Muito obrigada. Então, tchau, prof. Tchau a todos. Muito obrigada pela presença, que aos que participaram e os que irão ver, né, essa live. Muito obrigada. Beijo.